Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Amanhã. Eu sou o Luiz Horato e hoje eu vou fazer uma reflexão sobre acidente. Acidente, segundo os dicionários, é um acontecimento casual, fortuito, que envolva sofrimento, perda ou morte. Ou ainda, segundo outros dicionários, pode ser chamado de pura e simplesmente uma desgraça, um acontecimento meramente fortuito, enfim. O fato é que eu tenho uma visão um pouco diferente do que é acidente. Muitas vezes a imprudência, a imperícia, a incapacidade, a irresponsabilidade causa acidente. E daí o acidente por si só deixa de ser acidente porque ele foi provocado, intencionalmente ou não. O fato é que eu entendo como acidente, por exemplo, um meteorito despencar durante a noite sobre uma casa e destruir a casa total ou parcialmente e vitimar seus ocupantes total ou parcialmente também. Mas se, por exemplo, uma peça de um satélite artificial que estava aí durante anos na órbita terrestre, de repente ela se desloca e vem rolando até atingir uma casa, um carro, uma empresa, um galpão e provoca uma tragédia ou provoca um dano irreparável, digamos assim, não necessariamente é um acidente, porque quem enviou esse satélite para o espaço em algum momento é responsável pela sua manutenção e pelo seu eventual resgate quando necessário. Quando, por exemplo, o satélite fica imprestável, inservível, não tem mais qualquer tipo de aproveitamento, correto é quem enviou ele para o espaço resgatá-lo com segurança integralmente. Então, nem nesse caso é acidente. Agora, por exemplo, quando a gente vê um, um carro em excesso de velocidade, cujo motorista, cujo condutor está desrespeitando as leis de trânsito, e pior ainda, está sob o efeito de droga, de álcool, ou ainda nem tem habilitação, ou está com a habilitação suspensa ou cassada pelos mesmos motivos agora citados, e provoca um acidente com resultado morte, com resultado paraplegia ou tetraplegia de alguém, ou própria, por que não? Isso não é um acidente, isso é um crime, é uma irresponsabilidade. Ontem, por exemplo, eu vi no noticiário que 3 pessoas estavam sobre uma motocicleta de madrugada, já amanhecendo, por volta de 5, 6 horas da manhã, numa contramão numa rodovia. De repente, colidiram de frente com um carro e morreram os 3. Isso foi um acidente? Não. Isso foi um suicídio coletivo, foi uma... Está longe de ter sido uma fatalidade, um evento casual. O piloto e os seus passageiros, digamos assim, os 3 eram responsáveis por aquilo. Se o piloto estava predisposto a se matar, a dirigir na contramão numa rodovia no escuro, os outros 2 deveriam ter descido. Não, para essa moto que eu não vou com você. Mas não, os 3 foram juntos e morreram os 3. Então isso não foi um acidente, foi uma estupidez coletiva. O acidente, a definição, na verdadeira acepção da palavra, é muito clara. É casual, é fortuito. Não pode haver intenção, não pode haver negligência, não pode haver imprudência, não pode haver imperícia, não pode haver crime, no final das contas. Aí deixa de ser acidente. Mas, infelizmente, coloca-se no patamar acidente, ou pior ainda, coloca-se até a culpa em Deus. Foi Deus que quis que meu filho fosse. Quando o sujeito
bate a 200 por hora o carro, totalmente embriagado. Deus não quis essa desgraça. Ninguém quer essa desgraça. Nem a gente que não conhece o cara não queria essa desgraça na vida dele, nem na família dele. Mas ele, responsável e criminalmente, fez isso. Não foi acidente, não foi fatalidade. Então, por que eu estou falando isso? Parece bobagem, só que não. Como o famoso acidente, só que não, acontece na grande maioria das famílias brasileiras e muito provavelmente o mundo afora, então nós, seres humanos, enquanto seres pensantes, supostamente inteligentes, nós temos que diuturnamente estar preparados para prevenir os acidentes, para evitar os acidentes, para evitar que coisas ruins aconteçam, que desgraças se abalem sobre nós e nossos familiares, e que, pior ainda, que nossas irresponsabilidades, nossas imprudências e imperícias recaiam, atinjam terceiros, pessoas inocentes. Então é por isso que é importante refletirmos e tirarmos das costas do acidente, também das costas de Deus, por que não? As fatalidades que acontecem por imperícia das pessoas, por dirigirem sob efeito de drogas, de álcool, ou sob efeito de alta carga emocional, ou de remédios, como muitos dizem aí, atropelam e matam, causam a morte de outras pessoas, e depois, para se defender, aí vem o advogado ou o próprio criminoso ou o próprio familiar do criminoso dizer: não, ele matou 3 ali porque ele estava sob o efeito de remédio. Ora, se o indivíduo estava tomando remédio que tinha a força, o potencial, a capacidade de tirar dele as coordenações motoras, o reflexo, a capacidade de dirigir, então ele não poderia estar dirigindo. A pessoa tem que ter essa consciência. Se a pessoa toma um sedativo ou coisa parecida, ou um anestésico, e que deixa ela meia zoada, meia grogue, ela não pode sair dirigindo por aí. Simples assim. Da mesma forma que não pode dirigir sob efeito de droga, de álcool ou de qualquer outra porcaria desse gênero. Porque senão ela está correndo, ela está assumindo o risco de matar, está assumindo o risco de morrer e fatalmente vai acabar acontecendo isso se ela agir reiteradamente dessa forma. Mais cedo ou mais tarde ela vai matar ou morrer, ou as duas coisas juntas. Então é preciso que as pessoas sejam mais responsáveis, não só por si mesmas, mas pelos seus familiares, seus entes queridos, seus amigos e amigas, seus colegas de trabalho, e que interfiram de forma positiva no sentido de alertar determinada pessoa que está prestes a cometer uma imprudência, uma insanidade desse nível, para que não o faça. Ofereça-se para dar carona, sugira que aquela pessoa vá de carro de aplicativo, vá de táxi, vá de ônibus, vá de helicóptero, vá de avião, mas não vá dirigindo, porque vai dar ruim, não vai prestar o resultado disso. E isso, lamentavelmente, acontece com frequência, como eu acabei de dizer, acontece diuturnamente, dezenas, talvez centenas de vezes ao dia no nosso país, no Brasil, e os resultados são sempre os mesmos: perdas, dor, sofrimento e morte. E é muito triste tudo isso. Mas a boa notícia é que, se todo mundo me ouvir e compartilhar esse vídeo, por que não? Nós vamos conseguir reverter essa situação, vamos mitigar essa situação, se as pessoas prestarem atenção nisso que eu estou dizendo e tomarem consciência que dá para prevenir uma série de acidentes, dá para adiar o resultado morte, dá para adiar o resultado tetraplegia, paraplegia, prejuízo, dá para adiar tudo isso se a pessoa for responsável, se ela for comprometida com si mesma e com os demais, com os familiares, com os amigos. Quantos pais de família não deixam filhos órfãos, bebês ainda, ou criancinhas, porque são irresponsáveis num determinado momento? Isso não pode continuar se repetindo.
É muito triste que isso aconteça. E para que isso deixe de acontecer, nós precisamos ter a plena consciência que quando acontece alguma coisa causada por alguém que bebeu, que usou droga, que estava sob o efeito de remédio, que estava com o carro, o caminhão, o ônibus ou o trem sem manutenção, ou até o avião, porque não? Quantos acidentes aéreos nós tivemos aí no Brasil e no mundo? Só no Brasil, 8 ou 9 nesses primeiros 50 dias. Nem isso, no 40 e poucos dias. Acidentes que poderiam ser evitados. Aquele, por exemplo, que morreu o dono e o piloto, ainda bem que só foram os dois, porque o cara pousou numa avenida e poderia ter atropelado e matado dezenas de pessoas. Graças a Deus não aconteceu nada. Ora, quem é que bota... Por exemplo, ninguém em sã consciência bota um carro ano 81 na estrada para viajar 300, 400 quilômetros. Como é que um cara compra um avião 81 e bota no ar? Aquele outro avião que morreram 60 e poucas pessoas aí no final do ano passado em São Paulo, que eu gravei alguns vídeos sobre o acidente também, entre aspas, também aquilo também poderia ser evitado. Era um avião velho, com a manutenção atrasada. Aí vem o pessoal do CENIP, lá não sei da onde, da ANAC, dizer que os papéis estavam em ordem. Não basta os papéis estavam em ordem. Antes os papéis estivessem em desordem e o avião em ordem, o acidente não aconteceria. Mas sempre vem a notícia, não, a papelada estava em ordem. O que adiantou a papelada estar em ordem? O cara poderia estar com os impostos, as prestações do avião atrasadas e as licenças atrasadas, mas se o avião tivesse em boas condições de voo verdadeiramente, não teria caído, não teria matado dezenas de pessoas. É simples assim, então não dá para reportar isso como acidente. E assim como carro velho, existe um limite que os próprios donos têm a consciência de evitar de colocar na estrada, usam mais no perímetro urbano, viagens curtas. Os donos de avião deveriam também ter a mesma consciência. Avião com mais de 10 anos não deveria estar voando. Ou será que todos que têm mais de 10 anos, os caras vão deixar ele voando até cair e matar? Será que é isso mesmo que vai acontecer? E vão chamar de acidente depois, de fatalidade? Será que é isso mesmo? Eu, por exemplo, eu voei muito pouco ao longo da minha vida, mas eu já deixei de pegar um avião porque olhei para a fuselagem dele e vi que se tratava de um avião velho. Aí eu pensei cá com os meus botões, nessa lata velha eu não embarco e esperei o próximo. Simples assim. Todos nós temos que ter esse tipo de consciência, de instinto de sobrevivência, de autopreservação e também de instinto de respeito à vida dos próximos, tá bom? E vamos deixar que o acidente respire aliviado, sem levar tanta culpa da nossa irresponsabilidade, da nossa imperícia, da nossa imprudência, da nossa ansiedade desnecessária e desmensurada e que inexoravelmente acaba em tragédia mais cedo ou mais tarde, tá bom? É isso, se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada, ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Um grande abraço, um grande beijo, sorte, sucesso, saúde, cuidado e tchau. Até mais.